Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Capítulo 27. Mediunidade transviada. Nos narra André Luiz. Descera a noite totalmente, quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, uma vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença, e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Vejam que André Luiz e sua equipe está numa reunião em que tanto encarnados quanto desencarnados não percebem a presença de um espírito elevado, chamado Cássio, que estava ali certamente para auxiliar na coordenação ou acompanhando uma pessoa em especial. O fato é que, quando nos colocamos numa sintonia mental de desequilíbrio, não percebemos a presença de amigos espirituais. E é curioso notar que tanto os encarnados quanto os desencarnados não notavam a presença de Cássio, que se sentia de certa forma solitário, porque ninguém sequer ouvia os seus conselhos, as suas sugestões. Era como se ele estivesse sozinho mesmo. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso. Não obstante os reiterados apelos à renovação, temos sitiado o nosso quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento desta natureza. Já estamos vendo, então, no estudo desse capítulo, que Cássio está ajudando uma pessoa, em especial, responsável por algum trabalho, mas essa pessoa não está vigilante. E aqui vale o comentário para refletirmos também quantas vezes nossos amigos espirituais nos alertam, nos relembram dos compromissos. Vejam que o amigo aqui, Cássio, procurou estimular o seu tutelado, o seu pupilo, com conversações dignas, obras literárias de conteúdo elevado, conselhos, sugestões, mas o trabalhador, o encarnado, não ouvia as sugestões do seu amigo espiritual. Quantas vezes nós próprios ignoramos os conselhos dos amigos espirituais, daqueles que confiam em nós uma determinada atividade, uma determinada tarefa, especialmente quando voltada para a parte espiritual, o aconselhamento, o esclarecimento das pessoas. Temos que fazer essa reflexão para não sermos como esse rapaz aqui da obra, que ignora os apelos do seu guia espiritual. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados, talvez, para serviços menos edificantes. Aqui nós temos a primeira característica de grupos mediúnicos que estão entregues a forças inferiores. Os espíritos comunicantes são como 2 servos, 2 trabalhadores daquele grupo, responsáveis por atividades menos dignas,
menos edificantes. Eles estão vinculados àquele grupo, mas uma vinculação negativa. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles subservientes ou metediças, ou seja, havia outros espíritos ali presentes, na mesma condição, na mesma sintonia, acreditando-se servos daquele grupo, mediante pagamento. Isso é característica de grupo mediúnico em desequilíbrio, já que as entidades não estão vinculadas por caridade, por vontade de fazer o bem, mas sim porque são assalariadas, recompensadas de alguma forma para trabalhos que não são dignos. O fenômeno da psicofonia era, ali, geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Então, os médiums desdobravam-se enquanto as entidades se comunicavam pela psicofonia e havia ali uma troca de energia a ponto de André Luiz utilizar-se da palavra alimentando-se. Os médiums se alimentavam daquelas energias, tamanha a simbiose entre encarnados e desencarnados. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. A conversação, por óbvio, não era edificante. Raimundo, dizia, tenho necessidade do dinheiro, que há meses vem sendo acumulado no Instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Então vejam que no meio da reunião mediúnica, uma pessoa está cobrando dinheiro do instituto que ela se dedica. Ela está reclamando da demora do pagamento. Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Trabalharemos em seu benefício. Então, notem que o objetivo ali do trabalho era também angariar recursos financeiros, utilizando-se de espíritos, entidades que não estão mais encarnadas, para obter vantagem financeira. E a palestra continuava. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Notem como existe uma estratégia, não é? Para que as entidades influenciem os encarnados e facilitem aí o pagamento de alguma maneira. Não. Conheço-as e sei onde moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso com a presteza justa? Então a pessoa está cobrando o espírito, né? Querendo que ele se dedique para que ela ganhe dinheiro. Não é bem assim. Tenho feito o que posso. E enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavalheiro maduro dirigia-se a Teotônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto. Teotônio, até quando me cabe aguardar? A entidade, que parecia embatucar-se com a pergunta, silenciou humilde, mas o interlocutor alongou-se, exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? Vejam que é mais uma comunicação voltada para benefícios pessoais e financeiros. O que deseja que eu faça? Sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando-o a simpatizar-se pela boa solução de meu caso. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo solicitando. Meu amigo,
Conto com seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue, e a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Notem que todos os pedidos feitos para as entidades ali presentes são voltados para interesses mesquinhos e passageiros, interesses materiais. Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino tomou a palavra logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe os serviços solicitados. Aqui tem um detalhe importantíssimo. Notem que o organizador da reunião, certamente o médium assessorado por Cássio, o seu guia espiritual, e que não está dando ouvidos a ele, pediu uma prece. Mas vejam, a prece que ele sugeriu que fizessem em conjunto é para que as entidades ali presentes fossem ainda mais subservientes, para que pudessem colaborar com os pedidos materiais que eles estavam fazendo. Então não é uma prece para que a reunião mediúnica se volte para a caridade. É uma prece para que os espíritos ali presentes sejam cada vez mais servos dos interesses passageiros da Terra, obedecendo aos comandos dos encarnados, prestando os serviços que eles pedem. Entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa. Todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes o obscuro aspecto. Então, de fato, era uma reunião mediúnica voltada para a satisfação dos interesses materiais. Em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados e entidades endurecidas no mal por meio de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Vejam a reflexão de André Luiz. Ele está dizendo: eu, André Luiz, já vi muitos grupos voltados para o mal, pessoas desequilibradas, obsidiados e obsessores. Mas aquele grupo, que estamos vendo a descrição agora, causava nele mais compaixão, porque são pessoas que tinham a mediunidade, renasceram com essa faculdade, mas usavam do intercâmbio com o mundo espiritual para a satisfação de interesses passageiros, chamados aqui de criminosa exploração. E também destaca-se a frase final, com alicerces no menor esforço. Quantas vezes nós queremos os atalhos? Quantas vezes queremos recompensas sem nos dedicarmos? Queremos premiações do mundo espiritual sem nenhum esforço individual. Então são médiuns voltados para a mediunidade, no entanto, para que sejam satisfeitas as suas necessidades, os seus interesses passageiros, com a preguiça reinando, sem qualquer esforço íntimo. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Olha essa outra reflexão que André Luiz faz. Será que aqueles médiuns ali teriam coragem de pedir para outras pessoas encarnadas os mesmos serviços que eles estavam pedindo para os espíritos? Tamanha a sem-vergonhice que chamou a atenção de André Luiz aqui, não é? Tamanha a ousadia dessas pessoas que pediam favores espirituais e que certamente não teriam coragem de pedir para outras pessoas, mas para os espíritos eles pediam. Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito?
Quantos usam a mediunidade, não é? Fala em prece, fala em oração, mas o interesse é mesquinho. Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Então vejam que as reflexões de André Luiz é para que nós pensemos também. Que tipo de favores estamos pedindo aos espíritos, não é? Será que devemos fazer esses pedidos, esquecendo a enxada, o trabalho, a nossa dedicação? É certo que nós podemos sim pedir, como Jesus orientou: batei e abre-se-vos-ás, pedi e obtereis, disse o Mestre. Mas o nosso pedido, primeiro, tem que ser para causas nobres, não para interesses passageiros ou materiais. E segundo, nós precisamos fazer nossa parte, não é simplesmente procurar transferir para os espíritos a solução dos nossos problemas, sem nos movimentarmos. É natural pedirmos a amigos espirituais que nos ajudem, que solucionem mesmo problemas, mas que sejam problemas voltados para o nosso engrandecimento moral, que a solução deles tenha por consequência o nosso crescimento moral, ou pelo menos que obstáculos sejam removidos para que nós caminhemos na direção da evolução e não para a satisfação de interesses materiais mesquinhos e passageiros. Aulus registrou-me as reflexões amargas, porque generoso deu-se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Olha o ensinamento de Aulus, né? Ele está dizendo, a gente não poderia acabar esse curso sobre mediunidade, que é o objetivo dessa obra que estamos estudando, sem analisar a mediunidade transviada, a mediunidade desviada do caminho certo, onde espíritos preguiçosos, tanto encarnados quanto desencarnados, estão vinculados com uma vampirização recíproca. Um explora o outro. O encarnado procura explorar o desencarnado e vice-versa, com interesses menos dignos. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. É natural à nossa pequenez espiritual que busquemos muitas vezes pela mediunidade pedidos sem sentido, pedidos de coisas materiais pueris. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Acabei de falar que os pedidos são pueris, infantis. Então são pessoas que querem só vantagens do mundo espiritual, procuram a mediunidade para pedir, 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 sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação para melhorar-se. Além de pedirem apenas vantagens financeiras, vantagens pessoais, sem nenhum propósito de elevação. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei. André, sua dúvida está fora de propósito. Olha só. Sua pergunta, André, não faz sentido. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Então essas pessoas não vão continuar assim para sempre. Uma hora vem a dor. Todo médium que se desvia do caminho colhe dor. A dor é o ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda.
Não adianta querer fugir do trabalho. Se entregar à preguiça e ficar só pedindo, 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 uma hora a dor vem para nos obrigar a nos movimentarmos. O espírito pode confiar-se à inação, não fazer nada, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Então, todos aqueles que se dedicam à preguiça e só pedem, 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 um dia terão que se mobilizar, se movimentar, porque serão chacoalhados pela dor. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. O tempo é um agente benfeitor do trabalho. Quanto mais a gente trabalha no tempo, mais mérito angariamos. Mas o tempo também é um verdugo para aquele que é preguiçoso. Porque a pessoa passa o tempo sem fazer nada e vai complicando a sua situação. Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade, nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Então Hilário está se perguntando como que os médiuns conseguem, diante de tanto campo virtuoso da mediunidade, perder tempo com essas futilidades. Aulus pensou alguns instantes e redarguiu: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. Então, Aulus está explicando para Hilário que o que eles estão presenciando ali não é espiritismo. É o exercício da mediunidade por gente preguiçosa. Pessoas que precisam da piedade. Porque são pessoas acostumadas ao menor esforço. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Mediunidade está presente em todos os templos. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. Olha o que Aulus está dizendo. É natural que nós busquemos nos associar a espíritos que ainda não se elevaram moralmente, espíritos que ainda têm interesses na Terra, porque nós também somos inferiores, nossos interesses ainda estão vinculados também aos interesses terrenos. É compreensível. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Olha o puxão de orelha que Aulus está dando em todos nós. Ele diz: é natural que a gente busque espíritos iguais a nós ou inferiores a nós, porque conviver com o espírito superior exige boa vontade, exige vontade de melhorar-se, exige disciplina. Por isso que os amigos espirituais nos puxam a orelha, chamando nossa atenção. Você precisa melhorar como pessoa, você precisa mudar o seu foco na vida para elevar o seu espírito, porque são espíritos nobres. Conviver com espíritos nobres exige disciplina. Mas muitos escolhem conviver apenas com espíritos rasteiros, tão inferiores quanto nós. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si.
Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta, junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhe os apetites, uma vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Olha o que Aulus disse. É natural que a gente busque o contato com espíritos inferiores a nós ou iguais a nós, que ainda querem a satisfação dos prazeres terrenos, porque conviver com o espírito superior é conviver com alguém que vai nos cobrar uma postura mais elevada, uma postura mais equilibrada. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário. Olha como Hilário coloca a pergunta, não é? Nos chamando a atenção novamente. Por quê? Tem muito médium que está explorando espírito inferior. A gente geralmente tem a visão de que os espíritos inferiores que abusam de nós, que nos influenciam para o mal, para o desequilíbrio, mas existem muitos médiuns que estão abusando de espíritos inferiores, cometendo o crime de parasitar espíritos inferiores. Olha o perigo, olha o risco que muitos médiuns se colocam. Se iludem achando que são objetos ou que estão sendo influenciados pelos espíritos, quando na verdade eles estão influenciando espíritos desencarnados, influenciando para o mal, para o desequilíbrio e, consequentemente, colhendo sofrimento, angariando dívidas. Isso não padece dúvida, respondeu o instrutor. Então, realmente é um crime que eles estão fazendo. E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Então, Aulus está fazendo uma diferenciação aqui. Ele está dizendo, tem gente que explora espírito inferior sem má fé, com uma ignorância bem intencionada. Para esses, a lei tem formas de despertar. Mas tem aqueles que exploram de forma intencional também. São dois grupos. Os primeiros, que exploram as entidades sem ter uma noção exata que estão fazendo isso, a lei vai despertar por meio de recursos específicos. Porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Então, a punição, a correção vem para aquele que age de má fé. Aquele que invoca a entidade, pede coisas com o propósito de explorar. Ele já tem a intenção de explorar a entidade. Mas aquele que chama a entidade, pede ajuda, pede para resolver seus problemas, com uma certa ignorância do que estão fazendo, não é necessariamente uma corrigenda, mas também sofrerão a ação da lei, que tem a sua forma de regular essa falta. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Olha que situação interessante a obra está colocando para nós, porque a gente tem essa visão equivocada de que os espíritos, geralmente, são mais inteligentes do que nós, estão mais preparados do que nós para dominar, para desmandar. Mas a situação colocada pela obra é de espíritos desencarnados sendo explorados por encarnados.
mais vampirizados do que vampirizadores, ou seja, mais vítimas do que algozes. Raimundo e Teotônio são dois espíritos, nesse capítulo, que estão sendo mais explorados do que exploradores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Vejam a responsabilidade que a gente tem. Às vezes, a gente influencia espíritos que passam a nos seguir. Seja por nossa conduta, seja por nossa inteligência, seja por nossa capacidade, às vezes, magnética. Tem espíritos que nos seguem, se colocando como servos. Olha a responsabilidade que a gente tem de orientar esse espírito, de tratá-los como irmãos de caminhada e não como empregados, não como servos, mas como irmãos, para aprender conosco e nós também aprendermos com eles. Na minha visão, é essa postura que a gente tem que ter, não é? Não expulsar, não evitar a companhia de espíritos que estão no nosso patamar evolutivo, mas não tratá-los como empregados, como servos. Porque muitos vão se devotar a nós. Então nós temos uma responsabilidade também, principalmente os médiuns, né? Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem o dirigente deste grupo, e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro, e muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. O que Aulus está dizendo aqui? Que o médium que explora espíritos inequivocadamente receberão esses mesmos espíritos na família. Antes disso, quando desencarnarem, serão cobrados por esses espíritos. Você não me orientou, você não me deu caminho, e agora eu quero que você me oriente, eu quero que você me ajude. Eles cobrarão essa ajuda, já que você passou a vida exercendo a mediunidade sem ajudá-los. Quando você desencarnar, vai ter que ajudá-los, vai ter que recebê-los no além. Aliás, eles vão te receber, né? Mas vão te cobrar também. E mais tarde, diz Aulus, certamente você terá que recebê-los na família, numa nova reencarnação. É esse o ensinamento que Aulus está nos dando nesse capítulo. Cuidado com a exploração da mediunidade. Use a mediunidade para o bem. Use a mediunidade para a caridade. Não trate as entidades como funcionários. Respeite a história de cada espírito, para que não tenha que ser cobrado por eles quando desencarnar, ou recebê-los na família para dar uma orientação mais direta na carne. Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Olha que frase. Se a gente trabalha para o bem, é serviço. O serviço tem, por consequência, um salário, uma recompensa. Agora, se você se aventura em algo que explora, que exige, que satisfaz apenas coisas terrenas, isso tem um preço. Olha a diferença da expressão, né? Uma coisa é o serviço, que tem um salário. Outra coisa é a aventura, que tem um preço. Que nós, então, possamos nos dedicar a um serviço para receber o salário. Para isso, nós temos que nos dedicar ao serviço da caridade. Do contrário, nos aventuraremos e pagaremos um preço. Logo após, Aulus concitou-nos a partir.
O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. De fato, esse capítulo trouxe uma lição importantíssima, porque poucas pessoas refletem sobre isso. Muitas pessoas buscam a mediunidade, seja no espiritismo, seja na Umbanda, seja em outras crenças que admitem a comunicabilidade com os espíritos, buscando a satisfação de desejos. Quantas pessoas fazem trabalhos mediúnicos pedindo prosperidade, pedindo dinheiro, pedindo a satisfação de interesses terrenos e tratando as entidades como empregados, funcionários, exigindo que eles entreguem um serviço. Temos que ter muito cuidado, tratar essas entidades com respeito, pedir o que quiser pedir, mas com uma intenção nobre. Então, pedir cura de doenças, pedir prosperidade, no entanto, com a intenção de se melhorar como indivíduo, ter mais paz, mais tranquilidade financeira. Não tem problema pedir isso. É diferente de você pedir riqueza material para esbanjar, para ostentar, para explorar. Então, é preciso ter cuidado. E além disso, além de ter cuidado com o que se pede, ter cuidado com a forma que se trata o espírito, não explorando a mediunidade para isso. A gente aprende tanto no espiritismo como na Umbanda que mediunidade é para o bem, é para a caridade. Mediunidade é para fazer o bem para o outro. O que você colhe de bom é consequência da caridade. Mas você vai colher para o seu bem-estar como espírito e não como encarnado. Mediunidade não deve ser utilizada para pedir coisas materiais, muito menos para fazer o mal. Aí eu não preciso nem comentar, né? Porque isso, a resposta é fácil e todo mundo sabe. Mediunidade para o mal, nunca. Mas além disso, que aprendemos no capítulo de hoje, mediunidade para pedir coisas. Cuidado também. Você não está pedindo para o mal, mas você está pedindo para satisfazer coisas terrenas. Tem que ter cuidado. Encerramos assim o estudo do capítulo 27, aprendendo muito com as lições de André Luiz, Aulus, Hilário e tantos outros, demonstrando que o exercício da mediunidade, como já falamos, tem que ser voltado para o bem. Que possamos ouvir então os alertas dos amigos espirituais, buscando sim a mediunidade, mas para o trabalho de caridade, para o nosso engrandecimento moral e jamais para explorar espíritos tão inferiores quanto nós ou de mesma estirpe moral do que nós. Busquemos, além disso, a companhia de amigos espirituais evoluídos, superiores, para que eles nos aconselhem e nós possamos dar ouvidos a esses conselhos, melhorando como indivíduos, vencendo as más inclinações, buscando se melhorar como pessoa, buscando a atividade na caridade, no trabalho, no esforço individual. Ouçamos esses amigos espirituais, ouçamos os coordenadores responsáveis pela divulgação da doutrina e ouçamos, acima de tudo, a Cristo Jesus, nosso Mestre, para que a nossa atividade na Terra seja sempre voltada para o bem do próximo, colhendo tudo que for de bom para nós como consequência dessa prática. Que o Mestre Jesus possa abençoar a cada um e que estejamos a cada dia mais dispostos a fazer o bem e buscar a mediunidade para o nosso avanço evolutivo e não para explorar esses irmãos que muitas vezes aguardam de nós também a orientação. Obrigado, Mestre Jesus, e que Deus possa guiar os nossos passos para que as nossas atividades na Terra não estejam equivocadas e possamos sempre voltar para o bom caminho. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.